Então hoje nós vamos falar sobre fé, também vamos falar sobre caridade, que é uma das filhas da fé. Fico muito feliz, assim, uma nova aluna ainda lendo, não combinamos nada e foi lido, já a palestra já começou, né, com essa leitura. Então, antes de tudo, como outro dia aconteceu, conversando com uma pessoa, que essa pessoa, trocando o WhatsApp, que é diferente, né? A gente não consegue se expressar tão bem. E a pessoa tem problema com fé. Aí até depois eu terminei falando, um dia a gente conversa sobre isso, mas uma das coisas que a gente vai ter que, primeiro de tudo, é definir o que é fé. Então é assim que a gente vai começar aqui hoje. Porque por muito tempo nós fomos ensinados, por milhares de anos, né? Esse planeta, todos nós fomos ensinados que fé é acreditar, é crer, né? Mas é muito mais que isso. Esse fé de acreditar, de crer, é como se fosse a comida para beber. Nós já somos, espiritualmente falando, somos adolescentes. Nós já estamos mais à frente disso. Então não é só acreditar. Porque há coisas que a gente não acredita, que nós sabemos. Por exemplo, você acredita que sua mãe existe? Que a sua esposa existe? O marido, os filhos? A gente não acredita, a gente sabe. Não é? Ou alguém aqui tem dúvida? Que a sogra existe? O sogro? Alguns queriam que não, mas... Enfim, a fé, vamos voltar aqui na raiz da palavra, no seu significado. Em latim, fides, que vem ali com o significado de fidelidade. Então, fidelidade, ela existe quando existe um relacionamento, pois a gente tem que ser fiel a alguém, a algo. É aí que está a nossa dificuldade. Como a gente estava falando aqui antes, até em tom de brincadeira, né? A nossa mãe, o nosso pai, nossos filhos, sogros, é fácil se relacionar com eles? Com todas essas pessoas? Não é. A esposa, o marido, que é vamos pegar o que é mais, né, o casamento. Se a gente for ver, Jesus falou muito de casamento, de bodas. Não é coincidência, né? Então, o quão difícil é a gente se relacionar com o marido, com a esposa? Quem nunca pensou que seja uma vez no divórcio? Que seja um pensamento assim, mas fala, não, nada a ver. Né? Às vezes a gente fica ali, sem paciência, intolerante. Então, não é fácil. E nós estamos falando de seres equivalentes, né? Eu com a minha esposa, você com a sua esposa, com o seu marido, somos seres equivalentes. Então, agora, imagina o relacionamento com Deus, que é supremo. Eu posso persuadir a minha esposa de uma ideia que eu tenho, mas eu não posso persuadir Deus. Se está contra a lei dele, né? Não tem como persuadir. Ele é supremo. E a vontade dele é sempre feita. Então, a fé é a fidelidade a Deus, às suas leis. Aí está a verdadeira fé. Aquele que vive de acordo com as leis de Deus é feliz. A nossa infelicidade, como a gente até vê no Evangelho, ela é causada por nós.
Talvez a gente não consiga compreender. Se a gente consegue compreender uma infelicidade que eu causei, é porque eu lembro, então foi nessa encarnação. Agora, às vezes, eu não consigo entender. Então foi em outra. Pensa naquele parente difícil, né? Diferente. Amigo, a gente termina a amizade. Agora, muitos parentes não tem como a gente terminar. Há pessoas com problemas com a mãe, com o irmão, com a irmã. Mas esse problema não é dessa vida. A gente não consegue, às vezes, entender. Por que será? E o relacionamento com Deus não é diferente. Porque Deus é outro. Só que muitas vezes nós, trazendo desde a nossa infância, né? Porque o bebê, quando ele nasce, ele está ali, tem aquele cordão umbilical, ele se sente ali parte da mãe, e psicologicamente depois demora um tempinho para perceber que é um indivíduo. No começo até, ele só enxerga ali uns 20 centímetros, até para mim parece coincidência, que é exatamente aquela distância da amamentação para ver o rosto da mãe. Demora um ano para que todo o nervo óptico seja desenvolvido para que consiga ter a visão plena. Então, a gente nasce, tem essa fase que ainda nós vemos como parte da mãe, e aí chega no momento que conseguimos finalmente perceber que somos um indivíduo e a mãe é outro indivíduo, que somos seres separados, diferentes. Só que muitas vezes ainda vivemos psicologicamente naquela infância. Muitos não acreditam nesse momento no que eu estou dizendo, mas vamos refletir. Muitas vezes uma pessoa fala uma coisa, um exemplo clássico. Está frio agora? Ou talvez meio-dia é mais fácil? Aí uma pessoa, não, está frio, só uma camisa, um colete, o outro uma blusa, o outro precisa de luva e touca. A temperatura é a mesma. Só que eu não consigo entender por que aquela pessoa não sente o mesmo nível que eu. Por que ela sente mais calor ou mais frio do que eu? Eu não consigo entender por que a pessoa faz de uma maneira que eu não faria. Por que a pessoa não concorda comigo? Por que a pessoa não torce para o meu time? Porque, psicologicamente, nós estamos olhando para aquela pessoa como uma extensão nossa. Então, se ela fosse a minha extensão, ela faria como eu. A pessoa fala, eu levei 40 minutos para chegar no C. Eu levo 25. Falo, como é que essa pessoa leva 40? A pessoa é minha vizinha. Ué, a maneira dela dirigir é diferente. Mas muitas vezes a gente tem a dificuldade, não é? E vamos falar aos brasileiros que estamos aqui, às vezes falando culturalmente, americanos e brasileiros, uma coisa que incomoda, por exemplo, os americanos, nos brasileiros, é dizer que vai a um evento e não vai. Dizer, eu vou, e não aparece. Por que será? A minha humilde análise é porque nós brasileiros, se é um brasileiro convidando o outro, por que você não vai? Porque começa aquele interrogatório. Aí o brasileiro, ele quer virar administrador do tempo do outro. Não, mas se você fizer assim, se você for por ali, você consegue. Por quê? Porque muitas vezes, a gente está generalizando, claro, nem todos somos assim, mas muitas vezes nós estamos olhando para a pessoa como uma extensão nossa. A gente está querendo que a pessoa faça da mesma maneira que nós. Trazemos isso desde lá de trás, das guerras tribais, do Deus tribal, que Deus vai me proteger. Mas não, vai aniquilar o meu inimigo. Até hoje, temos pessoas dizendo, vem aqui, vem para a minha igreja, que aqui você é salvo.
mas lá na outra não. Eu brinco que eu pensava, né, antes de conhecer o Espiritismo, de entender que certas coisas não existem, pensava, então vai todo mundo para o inferno, não é? Porque se essa igreja diz que só lá que salva, essa outra diz que só lá que salva. Então, todo mundo está dizendo que se você não for na dele, você vai para o inferno, então todo mundo vai para o inferno. Essa é outra maneira de ver, que a gente pensa que é a extensão. E o relacionamento com Deus? A gente também tenta fazer isso. Muitas vezes a gente quer adivinhar ou prever o que Deus vai fazer, o que vai acontecer na minha vida, numa vida da pessoa que eu amo. E aí não acontece como eu queria, aí eu fico triste com Deus. E alguns até perdem a pouca fé que tinha. Então, aí está a dificuldade de realmente ver Deus como o Supremo. Muitas vezes, entre nós, os amigos, acontece alguma coisa, a pessoa está numa certa situação e fala, não, vamos esperar, deixa na mão de Deus. Eu já ouvi pessoa falar, que mãos melhores para a gente deixar as coisas serem resolvidas. E realmente, tem que ter uma fé muito forte para conseguir sentir isso e falar isso. Porque muitos de nós queremos controlar. Não, vamos fazer. Não vamos esperar, não. Vamos fazer alguma coisa. Mas não é, a gente não controla tudo. Nessa semana, eu estive no elevador com um senhor que trabalha comigo, que fazia muito tempo que a gente não conversava, mas eu tenho visto ele. Eu vi que a aparência dele está diferente. Magro. Percebe que está doente, mas a gente só se cumprimenta de longe. E aconteceu de a gente estar no elevador, e que aí eu conversei, fui falar com ele. Ele falou, eu não entendi nada que ele falou. Porque ele teve um problema na garganta. Foi uma das coisas, né? Depois, ali, até saindo do elevador, ele falando, até piada, eu ri, eu consegui entender, consegui focar, ou seja, ele perdeu a amplitude, a potência da voz. Estando perto dele, eu consegui ver que tinha cicatriz, tinha feito cirurgia. O que me veio à mente? O quão frágil é o nosso corpo. Porque muitas vezes a gente pensa que somos indestrutíveis, por dizer assim, né? A matéria, que o nosso corpo é indestrutível, né? Para alguns aqui, eu me incluo, lembrar lá atrás, não, nossa, corria, eu lembro, apostava a corrida com ônibus, na subida, né? E ganhava. Hoje, coitado. Mas muitas vezes a gente fica naquela prepotência de que podemos controlar. E a gente muitas vezes não sabe o dia do amanhã, né? Imagina, para você que gosta muito de falar, passar pela situação daquele senhor. Ou a pessoa que gosta muito de andar, de repente, ter algum problema com a perna. É nesse momento que a gente também tem que ter a fé, entender que é a vontade de Deus. Se tem alguma coisa que aconteceu, é a vontade de Deus. Então, Ele está querendo alguma coisa de mim. Porque Deus, muitas vezes, não vai ser diretamente a nós. Eu posso fazer a minha oração, muitas vezes não vai vir aquele pensamento. Às vezes, a mensagem dele vem por algo ou por alguém. Uma pessoa que vem falar, que vem nos dar uma ideia, e de repente a gente acha que está sem saída, e aquela pessoa falou uma coisa, espera aí, aquela pessoa está indicando que eu posso ir por aqui. Com uma historinha, uma piada que parece, de um senhor, de um crente, teve um alagamento, né? E estava passando uma pessoa de barco e ofereceu um guarda-chuva. Não, obrigado, Deus vai me salvar. Passou outra pessoa oferecendo botas. Não, obrigado.
Deus vai me salvar. E passou outro barco. Vem com a gente. Não, obrigado. Deus vai me salvar. A pessoa ficou, alagamento, se afogou, desencarnou. Daí do lado de lá, se encontrou com Deus, foi questionar Deus, por que não veio me salvar? Meu filho, eu mandei um lá para te entregar as botas, você recusou. Mandei o outro para entregar o guarda-chuva, você recusou. E o outro com barco para te levar, você recusou. Então, muitas vezes nos chegam os sinais, as mensagens, por outras pessoas. Ou por algo escrito por aí. Como nessa semana, buscando informações para essa palestra, a gente estava olhando a parábola da mulher que sangrava. Tem uma página no material ali da FEB que eu li e falei, nossa, escreveram para mim. Porque o que estava escrito ali, eu vou voltar ali e ler o que está escrito ali. A gente passa por fases na vida que vem desafiar a nossa fé. É colocar à prova. Para quem está fazendo curso de inglês, como se fosse o TOEFL, ou a prova de Cambridge. Chega o momento da prova, do vestibular, do concurso. E como falamos alguns entre nós, é aquilo, eu acho que eu consigo correr uma maratona. São 42 quilômetros, né? Vamos lá. 1.000 metros. Então, muitas vezes é isso que acontece com a gente. No momento da prova, a gente achava que conseguia ir tão longe. Só que na hora da prova a gente não vai tão longe. Mas não é para a gente ficar triste também. Para continuar trabalhando. Porque pode ser que hoje eu só consigo os 1.000 metros, mas antes eu conseguia 700 metros. Então houve uma melhora. Tem que haver o esforço. Então, muitas vezes, a gente se vê fazendo algo, ou analisa que fez algo, que fala assim, peraí, como é que eu pude fazer isso? Ou como é que eu pude pensar nisso? Eu, sabendo tudo que eu sei, quero ser um cristão verdadeiro, quero ser fiel a Deus, ter fé, e fiz isso. Mas a gente tem que continuar para frente. E como foi que Emmanuel, certa vez perguntaram, lá na revista, no livro Consolador, que tem uma revista de mesmo nome, mas o livro Consolador de Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, também veio essa pergunta. Poder-se-á definir o que é ter fé? A resposta: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Então, traduzindo, a certeza na assistência de Deus. Então, exprimindo aí uma confiança para poder enfrentar todas as lutas e todos os problemas com a luz divina no coração. É a gente ter humildade, uma humildade redentora, que edifica no íntimo do Espírito a disposição sincera do discípulo. Discípulo de Jesus que queremos ser. E lá atrás,
Também se foi perguntado, será fé acreditar sem raciocínio? Então vamos chamar aqui de fé cega. Uma fé sem raciocínio, sem a gente raciocinar, sem usar a razão. Que ele responde, acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. Então, como foi dito aqui, essa coisa de crer, ou essa fé cega, sem saber o porquê, é ainda embrionário, é comparado a comida de bebê, vamos dizer assim. Então, como ele fala ali no texto, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. É a certeza. Assim como uns anos atrás, houve um convite para fazer uma palestra sobre reencarnação na Bíblia, eu lembro de ter terminado dizendo que eu não acredito na reencarnação. Eu sei que ela existe. Calma, gente, tem um pessoal aí que ficou. Eu não acredito, eu sei. Eu não acredito na imortalidade da alma. Eu sei. Por tudo que já foi estudado, pelas experiências que eu tive, eu sei. Não tem como tirar isso. Divaldo fala dessa diferença, do saber e do acreditar. Então a pessoa está aqui fazendo o curso de inglês na segunda-feira, de repente ela se revolta, não vou mais, não quero saber, não sei mais inglês. Mas ela aprendeu a palavra stop. Coloca uma placa na frente dela, o que é isso aqui? Você não sabe? Não tem como ela. Agora, o acreditar é diferente. Eu posso acreditar que existe céu, que existe um local, céu, que Deus está lá. Mas depois eu venho aqui, no Espiritismo, aprendo Deus, não um Deus humano, de forma humana, que está num local. Pois veja que contradição, também se está escrito que Ele é onipresente. Então como que poderia Deus estar lá no céu, num local? Então eu deixo, depois de estudar, eu deixo de acreditar naquela informação e passo a acreditar em outra. Então o que eu acredito, eu posso deixar de acreditar. Muitas vezes a gente fala, né, em português. Me lembro que aquela coisa de palavras, se você fala eu penso, eu acho, tem o eu acho, que tem um nível, eu penso tem outro, eu acredito tem outro. Ou seja, fica uma coisa mais polida, vamos dizer assim, né? Você está lá no trabalho e fala assim, não, eu acho que é assim, assim, assim. Fala, peraí, se você acha, é achismo, né? Como uma vez um amigo falou, eu lembro de um problema no Fusquinha lá que quebrou, precisa lá, vamos arrumar, você é mecânico ou é mecânico? Né? É aquele que mexe, que acha. Então, por isso que até a gente usa às vezes a palavra acredito, creio. Não, acredito que... a pessoa falou isso. Eu creio que deve haver um engano. Ou seja, eu não tenho certeza. Não é? Então, quando eu acredito, eu posso deixar de acreditar. Quando eu sei, não tem mais como. Eu sei. Todos aqui sabem que os pais existem ou existiram, não é? Que a esposa existe. Como a gente começou aqui, não tem eu creio. Eu creio, eu acho. Eu creio, eu acho que quando eu chegar em casa, minha esposa estará em casa. Eu acho. Agora que ela existe, eu sei. Então, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Eu sei que se eu tiver boas ações, eu serei recompensado, eu terei uma vida espiritual melhor. Eu sei que as minhas más ações,
depois me serão cobradas. Eu sei. Isso já tem sido ensinado há pelo menos 2000 anos. E nós, por infidelidade, olha que palavra forte, né? Infidelidade, ou por falta de fé, continuamos errando. Mas estamos melhorando. Como disse uma vez aqui uma aluna, cada um pode dizer isso. Olhar para o espelho hoje, chegar em casa e olhar. Eu sou a melhor versão de mim mesmo em todas as minhas encarnações. Não é verdade? Nós estamos evoluindo. Então, com certeza, nessa, eu estou melhor que na outra. Aliás, para quem entrou no curso agora, vou falar uma coisa. Daqui 5, 10 anos, se Deus quiser, vocês continuam, terminam os cursos. Daqui 5, 10 anos, se analisa. E você vai olhar para trás. Como disse um amigo, quando ele disse isso, eu pensei, não, exagero. Parece outra encarnação. Eu sinto a mesma coisa, às vezes lembrando de umas coisas feitas aí há 2 décadas atrás, aquele Johnny é outra encarnação. Parece outra encarnação. Tanto que a gente vai, né, vai lá, visita parentes e amigos no Brasil, tem pessoa que tem dificuldade aí, demora um tempo para se adaptar à nova versão. Né? Então, tem pessoas ainda que se revoltam. Só falta falar, não, mas que isso? Você era muito melhor daquele jeito. Melhor na concepção dela, né? Porque ela quer que eu seja uma extensão dela. Né? Porque a pessoa, entre aspas, estagnou, ainda está ali, cada um ao seu tempo. Esse é uma outra prova da fé, é a gente saber esperar o tempo de cada um. Veja quantas vezes, no último ano, a gente quis mudar alguém. A gente quer falar para a pessoa, ou às vezes a gente não fala, mas a gente fica naquela expectativa que a pessoa, numa certa ação, ela vai mudar. A pessoa, quando tem uma certa oportunidade, ela tem a ação. Vem a oportunidade igual, ela tem a ação, igual a anterior. Ela continua. E a outra pessoa de fora, julgando, não, ela não vai fazer isso. Vai lá e faz de novo. Sabe como é que se chama isso? Albert Einstein diria insanidade. É a gente repetir e esperar um resultado diferente. Né? Claro, a gente está falando agora da pessoa, ele estava falando de experiência. Um dia, a pessoa vai mudar. Vai agir diferente. Né? Uma coisa banal. Um parente, por exemplo, que está ali no carro e está dentro do carro e o que está fora do carro é o lixo, é a lata de lixo. Então a pessoa joga. Às vezes tem alguns de nós que se incomodam. Você jogou? Você comeu um negócio aqui e jogou o papel lá fora. Vai indo. E o que adianta a gente ficar sempre criticando a pessoa? É de dentro que vem a mudança. E muito mais, nós, no exemplo. Como a gente teve há pouco tempo, na casa de uns parentes, tinha um vizinho, digamos que um problema auditivo, a música muito alta, que nos incomodava, para a gente ser educado, né? Nossa, mas era assim. E daí, um dia, houve uma festa, era a nossa festa de despedida. Pequeno, assim, sei lá, 15, 20 pessoas. E alguns, não, vamos arrebentar. Não falei nada para ninguém, talvez com a esposa. Só. A gente tem que dar o exemplo, a gente tem que mostrar. Porque se a gente faz igual, então a gente está endossando. Então, estou falando, é assim que se faz. Quando eu faço a festa, eu tenho que fazer uma festa que meu vizinho não consegue nem dormir. Agora não. Como é que a gente pode pregar? Como que nós podemos ensinar? Através do exemplo. Né? Então, isso que foi dito por Emmanuel no livro Consolador, também foi dito por Paulo lá atrás, está na carta de Paulo, dos Hebreus.
no capítulo 11, item 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então é ter a certeza. Mas alguns pensam, eu não estou nesse nível. E, aliás, uma confissão, antes de preparar esse material, pensei comigo, eu vou preparar isso aqui, porque isso aqui é uma coisa que eu sei. Eu tenho fé. Só que a gente vai estudando e vai vendo que, a fé hoje está bem melhor do que era 10 anos atrás, mas ainda falta um bom caminho, né? Pois ter fé é a fidelidade a Deus, né? Ainda falta bastante, mas estamos no caminho. E também na questão das provas, é nesse momento que a gente vê. Como dizia Chico, existe uma situação e você fez algo ali no impulso, esse é o verdadeiro eu. Aquela minha reação. Né? Porque aquele que eu tenho tempo para pensar tudo, para planejar, é diferente. Agora o eu é aquele da reação. Mas a gente vai vendo que aos poucos a gente vai conseguindo reagir cada vez melhor. A gente vai conseguindo aumentar essa fé, a fidelidade a Deus. E aqui vem um esclarecimento que para mim demorou. E um dia, quando eu entendi, eu achei assim uma das maiores revelações. A fé transporta montanhas. Pensar assim, como assim? É que a gente fica com aquele pensamento fariseu, né? Literário. Como é que vai transportar a montanha? As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, que encontramos entre os homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de quantos trabalham pelo progresso da humildade. A fé robusta nos dá perseverança. Porque o que acontece todos os dias na nossa sociedade? Somos bombardeados para ter aquela vida ideal. Ou a vida adorando a mamon, a riqueza. Não é? Não somos muitos. A mídia, tudo. O que é a vida? Dinheiro, férias, mais dinheiro, não é? Inclusive, muitos têm dificuldade de entender aquela frase, que o dinheiro não traz felicidade. Se a gente olhar, por exemplo, as estatísticas de suicídio no mundo, ou que seja no Brasil, a gente vai perceber que as maiores taxas estão nas regiões mais ricas. Se a gente compara, por exemplo, a taxa de suicídio do Brasil com os Estados Unidos, a gente vai ver que o pessoal aqui ganha, mesmo em porcentagem, apesar da população ser maior. Porque, muitas vezes, nesse país, ou em outros países ricos, a pessoa já tem tudo. Melhor, uma história de Chico Xavier, que vai nesse ponto. Numa certa manhã, ele acordou mais cedo, no horário que não era o comum. O pessoal da casa. Aí, Chico, não, vai vir uma pessoa visitar a gente. Vamos deixar o café preparado. E aí deu uns 5 minutos, uma pessoa bateu a porta, a senhora atendeu, falou, o Chico está te esperando. Sentou, conversou com ele, chorou, foi embora. Na biografia do Chico, não diz quem é essa pessoa, mas era um dos homens mais ricos do Brasil. E a senhora
e viu aquilo, né? Falou, mas Chico, esse homem tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, tanto dinheiro. Ela falou, minha filha, ele tem tanto dinheiro, que ele só tem dinheiro. Ele é tão pobre que só tem dinheiro. Ele é tão pobre que só tem dinheiro. Obrigado. Ele é tão pobre que só tem dinheiro. A gente vê muitas vezes pessoas em condições que a pessoa não tem nada e a pessoa é feliz, tem bons relacionamentos, não tem o dinheiro para casar o problema. Então, e muitas vezes nós, vou falar até para quem começou o curso agora, às vezes aparecem oportunidades, né? Uma oportunidade melhor, mais dinheiro, ou mais outras coisas, outras vantagens. Será que não está querendo tirar a gente do eixo, de onde a gente está tentando? Estamos tentando ser fiéis? Estamos tentando, aqui, por exemplo, fazer um curso para nos melhorar, para conhecer mais da vida espiritual, que é o que importa. Pois, muitos de nós, daqui a algumas décadas, vão chegar para a gente assim, ó, dá o corpo, acabou, game over, né? E a gente tem que ir para o lado de lá, prestar as contas. E o que acontece com o nosso dinheiro, com a nossa riqueza? A gente já viu, por exemplo, em reunião mediúnica, irmão nosso, espírito que deixou riqueza para os filhos e que estava perturbado, porque os filhos estavam brigando por causa da herança. Disse, se eu soubesse, teria dado tudo para uma instituição de caridade. A gente vê casos em que as pessoas se preocupam mais em dar as coisas e não dar a educação moral aos filhos. E depois, como está lá no livro dos Espíritos, depois colhe os frutos, que é o sofrimento de ver os filhos sofrendo. Então, essa fé que a gente fala, robusta, é o que dá perseverança. Perseverança é a gente continuar, apesar de tudo. Dá energia, dá recursos, que faz a gente vencer os obstáculos, que faz a gente não oscilar tanto. Agora, aquela oscilante é como na parábola em que o pai leva o filho a Jesus, diz que ele está possuído, e fala que já levou aos apóstolos, mas eles não conseguiram ajudar o filho. Então, Jesus primeiro ajuda e depois fala com os apóstolos, falando com eles. Porque eles foram perguntar, por que não conseguimos, mestre? Porque não tiveram fé. Se tivessem fé do tamanho de uma semente de mostarda, diria para a montanha, sai daqui para ali, e ela se moveria. Claro, é uma parábola, é uma metáfora. Mas a gente sabe, como no caso também da mulher que sangrava, e muitos outros, as curas que Jesus fez, ele sempre falava o que no final? Foi sua fé que te salvou. Aquela certeza, como aquela mulher que não teve ali a ciência de Jesus, não teve o diálogo com Jesus antes da cura. Ela sabia que se tocasse na túnica dele, receberia a cura. Agora, claro, parece um pouco fantasioso, mas se a gente estuda, sabe da energia que todos temos, e que Jesus, obviamente, estando muito acima de nós, a energia que ele tem, muito mais pura, muito mais capaz de curar, aquela mulher sabia. A imagem que eu vejo é a questão da energia potencial. Se você tem água num pote aqui, e você tem um outro aqui, você tem uma diferença de altura, né, e você tem o espaço aqui, aquela água vai cair até
se igualarem. Não é assim? Então, quando houve esse encontro dela com ele tocando, ela recebeu muito da energia. E aí ela recebeu a cura. A questão da semente de mostarda, e que vai até na leitura, e vai na questão da gente falar que a fé é mãe da esperança e da caridade. O que representa a semente? A semente da mostarda, que depois cresce, vira uma árvore, dá frutos. É o potencial. Então, ali, a fé representada na semente é o potencial que vai fazer aflorar as outras virtudes. Então, como ele coloca, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé, mãe da esperança e da caridade. Coloca essas perguntas. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Então, não é a fé que alimenta essa esperança? Então, se eu tenho fé, eu sou fiel, eu sei que Deus existe. Eu sei que Ele é justo, que Ele é bom. Então, eu sei que tudo passa. Que hoje eu estou numa dificuldade, mas que Ele é bom. Eu sei que Ele me fez simples e ignorante, mas que me fez para ser feliz, que um dia serei um espírito feliz. Veja Jesus, também foi simples e ignorante. Sei que é muito difícil para muitos compreenderem, mas como a gente falou aqui, quem me conheceu 20 anos atrás e viu hoje, se 20 anos atrás alguém dissesse que eu estaria aqui falando de Jesus, eu diria, você está louco. Não. E aqui estamos. Se alguém disser que um dia serei um espírito feliz, eu sei. Então eu sei que o sofrimento não é para sempre, é passageiro. Por isso que Maria, a mãe de Jesus, mandou aquela mensagem para Chico, quando Chico estava lá, passando uma dificuldade, pediu para Emmanuel, eu te respeito muito, mas não daria para... Podia pedir um conselho para a mãe lá de Jesus? Queria ouvir, saber um conselho dela. Tá bom. Depois voltou um tempo. Chico, eu tenho aqui a mensagem de Maria. Pegou papel e caneta. Pode falar, vou anotar. Tudo passa. Ou isso também passará. Acabou. É isso. E ele colocou essa frase na cama dele, para lembrar que ambos os momentos, eu estou na tristeza, vai passar. Eu estou na alegria, vai passar também. Porque no nível que nós estamos ainda, temos os dois, em momentos diferentes. Ainda estamos longe da felicidade plena. Ele continua com outra pergunta: se não tiverdes fé, que esperareis? Se eu não tenho fé que vai melhorar, se eu não vejo luz no fim do túnel, se eu não vejo saída, eu me suicido. Muitos cometem esse ato por isso, por não ver saída, por achar que não há saída, e por achar que após vem o sono. É aí que vem, e que também está lá no Livro dos Espíritos, uma das primeiras coisas que acontece no mundo espiritual para o suicida é o desapontamento, é a decepção, porque não acabou. Achei que estava acabando, pelo contrário, os problemas aumentam. Não é a fé que dá o amor? Então a fé, a fidelidade a Deus, a seus mandamentos, não é simplesmente saber, eu creio que Deus existe. Não, é saber que Ele existe, saber que tem as suas leis, que são imutáveis e que são justas.
Eu não sei que se eu usar a velocidade máxima do meu carro na 285, há uma probabilidade muito alta de eu me machucar. A gente falou em probabilidade. Então agora vamos falar uma coisa que eu sei. Eu não sei que se eu subo num prédio e pulo, que eu vou me machucar muito, talvez vou desencarnar. É uma lei natural. As leis do plano espiritual também são assim, as leis de Deus. Diferente das leis humanas, que estão progredindo, sim. Mas a lei de Deus, ela acontece e pronto. E não é castigo de Deus. É castigo de Deus se no final aqui alguém pedir a escada e querer subir, pular, e pulou, se machucou. Ah, Deus me castigou? Ou é consequência do meu ato? Foi a consequência do meu ato. Não foi um castigo, é a lei. Nós sabemos essa lei. Estamos falando da lei da gravidade. Muitos não sabem de algumas leis espirituais e estão no erro, né? Cometem erros. Mas existe atenuantes, assim como na nossa lei humana também tem, né? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Então, a fé, divina inspiração de Deus, ela desperta em nós todos os instintos nobres. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no final do item 10, vem uma mensagem de José, o Espírito Protetor. Ele diz: não admitais a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabemos por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento, os milagres são obras da fé. Então ele vem ali também dizer para a gente. Por quê? Porque ali também nesse capítulo é que está essa famosa frase de Allan Kardec: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então hoje, uma pessoa vem falar alguma coisa de Deus ou de Bíblia, com mais conhecimento, a gente tem parâmetro. E muitas vezes uma pessoa vem querer convencer. Tá, siga você nessa sua crença, seja feliz. Eu estou bem aqui, não preciso falar. Vamos supor que a pessoa vem falar de céu, inferno, aqueles locais. A gente sabe que não existe, mas às vezes a pessoa não está pronta. Aconteceu com a gente no fim do ano, um parente dizendo que, não, a gente só vive uma vida assim. Tentamos ali conversar um pouco, mas vi que não ia. Então deixa. Depois você até veio o pensamento, é melhor que essa pessoa esteja buscando, né, estava ali uma religião, buscando a luz em algum lugar, do que ela não está. Pois todas têm algo de bom a oferecer. Então, para a gente fechar aqui, vamos falar de Meimei, né, que muitos conhecem, já ouviram falar. Ela é muito homenageada no meio espírita, principalmente na questão da educação infantil. O nome dela era Irma de Castro Rocha. Meimei era o apelido carinhoso que o marido deu para ela, depois que eles leram uma história de um chinês que veio aqui para os Estados Unidos, e no final do livro, do glossário, tinha as palavras, o significado delas. Meimei significava a noiva bem amada. Então, passou a chamá-la de Meimei. Ela se casou aos 20 anos com Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha é muito citado na biografia de Chico, porque foi amigo, trabalhou junto com ele. Então, aos 20 anos eles se casaram,
E antes dela completar 24, ela se despediu, ela desencarnou. Ela teve um problema, ficou cega, teve edema no pulmão, desencarnou. Então, vamos contextualizar. Estamos casados há quase 4 anos. E a minha esposa desencarna. Consegue imaginar a dor? 4. Eu estou quase 20, se desencarnar, eu sei que ia ser difícil. Imagina 4. Está naquele, né? Está aquela paixão ali ainda, naquele, né, no comecinho. Está tudo perfeito. Né? Então ela desencarna. E alguns meses depois, Arnaldo Rocha está descendo uma avenida, Avenida Santos Dumont, em Belo Horizonte. E ele tinha costume de andar muito rápido. E ele esbarrou numa pessoa, né, andando rápido, esbarrou, a pessoa caiu o papel para lá. E aí, quando ele olhou para a pessoa olhou para ele. Ele tinha visto uma revista um tempo atrás. O senhor é o Chico Xavier? Sim. Aí ele falou assim, Naldinho, que era o apelido dele. Chico não conhecia ele. Naldinho, nossa princesa Meimei está aqui. Ela está lembrando que hoje seria o aniversário de 24 anos dela. E ela quer muito te falar. Leva lá para a casa espírita, tem uma sessão mediúnica e ela se manifesta por ele, trazendo consolo. Imagina o marido com a mulher que se foi em menos de 4 anos. Ele emagreceu, ficou muito mal. Então essa mulher que deixou o marido e se foi aos 24 anos, escreveu uma mensagem, que é a mensagem que a gente vai ver aqui. Ela vai estar na voz de Chico. A mensagem se chama Confia Sempre. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Essa mensagem, se a gente analisar bem, é ela falando dela. Imagina o quanto foi difícil essa separação, e ainda assim ela consegue escrever uma mensagem dessa, que serve para o marido, que serve para cada um de nós, no momento de dificuldade, para a gente seguir ali, tentando, como a gente faz, cambaleando, seguir, buscando ser fiel
a Deus. Porque muitos colocam o adesivo no carro, Deus é fiel. A dificuldade é eu ser fiel, colocar adesivo, sou fiel a Deus. E ser de verdade, ter fé. A vida dela é um exemplo para a gente. Nós vamos encerrar então, elevando nosso pensamento a Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos, inteligência suprema. Pedimos a Ti, Pai, que ampare, que abençoe a todos presentes nessa casa espírita, encarnados e desencarnados. Abençoe também, Pai, aqueles que nos assistem nesse momento, no plano espiritual, lá fora ou em outras partes. Todos sejam abençoados, que a Tua luz, em forma de pétalas, pare sobre todos. Também aos parentes e amigos que não puderam vir aqui hoje, que recebam Tuas bênçãos. Nos dê, Pai, coragem para prosseguir, para nos aproximar de Ti. Nos dê paciência para esperar a Vossa vontade e resignação para aceitá-la quando ela for feita. Assim seja.